Salve, salve, galera! E aí? Tem alguém aí? Aí? Tem ninguém aí, Carlinhos? Não tem ninguém, porque todo mundo já passou, nós estamos falando sozinho. Mas, se tiver, não tem problema. Nós estamos aqui para recuperar o aluno, juntamente com essa moça aqui, a maravilhosa, que é a Aldelinda, nossa intérprete. Não é isso, Carlinhos? Exatamente. Lembrando que, claro, se o aluno chegou nessa parte, não tem problema, porque aqui a gente resolve a situação dele, o professor mediador resolve também a situação dele. E, obviamente, a gente sabe que a vida, né, tem seus percalços, por algum probleminha a mais você tá aí, mas não tem problema, nós estamos aqui para lhe assessorar, beleza? Sem mais delongas, vamos lá no quadro, meu diretor. Nossa aula 24.1, falamos sobre população mundial e suas diversidades. Opa, vamos riscar aqui, ó, título. População mundial e suas diversidades, movimentos migratórios, parte 2, certo? População mundial e suas diversidades, como a estrutura da população mundial, idade e gênero, pirâmides etárias, envelhecimento da população e população economicamente ativa. Então, vamos só comentar em poucas palavras o que foi falado nessas aulas. Sobre idade e gênero, nós sabemos que a população ela tem a questão ligada à idade, ao gênero, e isso quer dizer que a estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos por causa do aumento da chamada expectativa de vida. Expectativa de vida, tempo que a pessoa vive, grupo de pessoas vivem, tá? E da diminuição das taxas de natalidade consideradas de um modo geral, tá? Por exemplo, uma população com elevada taxa de crescimento demográfico contará com um maior número de jovens e crianças. E eu lembro que nós falamos que a maior parte dos países subdesenvolvidos está nessa característica. É uma característica de população de jovens e crianças, tá? Países no qual taxas de natalidade são elevadas, ok? Dentro do aspecto também que nós falamos sobre a característica de envelhecimento populacional, o que fez com que a população, principalmente de países mais desenvolvidos, tivesse a sua taxa de envelhecimento maior. A questão da medicina, tá? Pelos avanços tecnológicos, acompanhados com cuidados com a alimentação. E conforme com os dados da ONU, em 1950 existiam 250 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no planeta. Outro detalhe importante é que essas taxas elas só tendem a aumentar, tá? O número de idosos em 1950 era de 202 milhões. Em 2020 já era de 1 bilhão e 100 milhões. E em 2100 vai estar na estimativa de mais de 3 bilhões de idosos. Então, é um número muito elevado de pessoas que irão envelhecer, né, até 2050. Isso quer dizer que o aluno tem que entender que a tendência é a população envelhecer. Isso. É isso? Aumentar a população de idosos. E a expectativa de vida. A taxa de fecundidade também comentamos, falamos muito sobre isso. A taxa de fecundidade vem sofrendo significativas, olha só, vem sofrendo reduções significativas a cada ano. Por quê? Por causa da questão da mulher na entrada no mercado de trabalho, as medidas ou os métodos contraceptivos, como por exemplo o uso da camisinha, do DIU, anticoncepcionais, são métodos chamados métodos contraceptivos que fazem com que a mulher diminua a sua taxa de fecundidade. E quando fala taxa de fecundidade, claro, a gente tem que citar a questão de número de filhos, né? As mulheres tendem a diminuir a quantidade de filhos que querem ter. A gente citou o exemplo da década de 50, 60, famílias eram numerosas. Tinham as famílias de 12, 10 filhos. Agora não, no máximo 1, estourando 2, certo? Vários países apresentam taxas de crescimento populacional baixíssimos e um elevado aumento da população idosa. Isso é uma característica de país europeu. Ou país da Europa.
como a Grécia, a Itália. Por quê? Diminuiu, né, o número da população, vem diminuindo e aumentando a população de idosos. Diminui a população de jovens, né? E a população de idosos aumentando. Isso é um gasto para o governo. Está arrecadando menos e pagando mais. E aí você tem essas pirâmides. Pirâmide etária. Pirâmide etária maior é uma pirâmide de país jovem, tá? E isso ocorre porque há muitas taxas de natalidade elevadas e perspectivas de crescimento demográfico para um futuro próximo, ou seja, países subdesenvolvidos, a base da pirâmide, olha só, vai ser basicamente formada por jovens, crianças e jovens. Tá. Só uma lembrancinha básica, Carlinhos. Então, quando o aluno vê uma pirâmide, etimologicamente falando, né? Olha, a Japa já me olhou. Quando você vê uma pirâmide como ela realmente é, olha aí, ó, isso é uma pirâmide, ok? Ah, professor, óbvio, eu sei que é uma pirâmide, eu sei, beleza. Mas ele é um país jovem, ok? Anote isso, país jovem. Perfeito. Pirâmide de país adulto. Já tem uma mudança, né, Jorginho? É isso aí. Já vi falando que nessa pirâmide há uma diminuição da base, ou seja, uma progressiva diminuição dos índices de fecundidade e natalidade. Ou seja, já vai passando de um país jovem para um país adulto. Tá? Esse perfil é de países desenvolvidos e países emergentes, como é o caso do território brasileiro. Nesse tipo de pirâmide, nota-se que a base vai diminuindo e o meio vai aumentando. Tá? Já na pirâmide de países que a faixa etária de idosos, há uma completa inversão, praticamente. O topo vai ficando mais largo, portanto, mais de idosos. Isso indica que esses países estão em processo avançado de envelhecimento. Quer dizer que países de idosos. E aí eu lembro da historinha do professor Jorge, que ele contou da pessoa que está trabalhando lá com ele, né? Eu não lembro dessa história, não. Eu lembro. Que história é essa? Vamos ver se tu lembra aí. Vamos lá. Me lembra A pessoa lembrar. quando você entrou no seu serviço público, ela já estava há mais de 10 anos lá. Ah, tá, verdade. Aí eu vou fazer a ligação, porque se ela está mais... Hoje ela deve estar com mais de 40 anos só de trabalho, né? É. Ela já deveria estar aposentada. Isso. O topo de uma pirâmide de país idoso está pagando mais aposentadoria. Isso. E Exatamente. a base dela vai ficando, desses países vai ficando mais curto. Você é um bom aprendiz. Você é um bom aprendiz. Não, Japa. Ele é um bom aprendiz, esse menino. Vamos lá, continuando. A PE, falamos da PE, né, que é a população economicamente ativa de um país. São as pessoas que estão empregadas ou estão à procura de emprego, tá? E a PEI é a população economicamente inativa. Ela não exerce atividade remunerada. São as crianças, os aposentados, idosos, mulheres que apenas cuidam do lar. São pessoas que não estão procurando trabalho, ok? A população economicamente ativa, ela faz parte, inclusive dela, os desempregados. Porque ela tem idade para estar trabalhando, mas está desempregada. Ela era para estar... Ela é economicamente ativa, mas não está empregada, ok? E segundo o IBGE, a população economicamente ativa do Brasil compreende cerca de 63% da nossa população. Apesar desse número não considerar aqueles que não trabalham com contrato formal e carteira assinada. Do total da população ativa no Brasil, pouco mais de 20% encontra-se no setor primário, 21% no setor secundário e 59% no setor terciário. Né? Isso quer dizer que o nosso querido aluno não pode esquecer que é o setor terciário da economia, é o que mais emprega no Brasil. Talvez o nosso aluno não lembre, mas setores econômicos têm a ver com as áreas de trabalho, né? Setor primário, setor agrícola, a agricultura, setor secundário, a indústria e setor terciário, setor de serviços. E o setor primário, né, é a madeireira,
extrativismo mineral, vegetal, animal. É também a questão do agronegócio, agrobusiness. É a questão do produtor rural, agricultura familiar. Tudo isso está no setor primário da economia, tá bom? Perfeito. Então vamos lá para uma questão, vamos ver se todo mundo ficou ligado aí. Olha só, pirâmide etária brasileira, 1980-2010. Repare que aqui, ó, está aquela pirâmide perfeita, ok? Aqui em 2010, ela já não está tão perfeita, a base dela já está aumentando, o topo dela já está aumentando e a base está diminuindo. E o meio está passando já de pessoas adultas, né? Isso, exatamente. Isso evidencia que está começando a nascer menos pessoas no Brasil do que em 1980, ok? E, para tirar essa poluição visual, ó, e em 1980 eram poucas pessoas que envelheciam. Agora está envelhecendo, estão vivendo mais, ó, 80 anos ou mais, ok? Vamos para a questão. Nas últimas décadas, nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na letra A, revisão das bases da legislação sindical. B, alteração das regras da Previdência Social. C, expansão das verbas para o ensino fundamental. D, ampliação dos programas de prevenção sanitária. E E, incentivo à natalidade. Claro que se o governo estava fazendo propostas devido ao envelhecimento da população, tem a ver com a Previdência Social, com o famoso INSS, Jorginho. É isso aí. E o INSS, a tendência ele fica cada vez mais inchado, né? Pagar mais aposentadorias para o povo, porque a população está envelhecendo. E a questão do emprego no Brasil está ficando cada vez mais complexa, né? Porque está exigindo cada vez mais qualificação. Tá? Nós temos muito emprego aí. O que não temos é pessoas qualificadas. Temos muitas pessoas também na informalidade. Na informalidade, por justamente não ter a qualificação necessária, né? Muito bem lembrado. Vamos para a próxima aí, ó. Na aula 18.1, falamos sobre movimentos migratórios. No mundo e no Brasil, né? No mundo e no Brasil. Diferença entre imigração e emigração. E imigração com I é aquele que está entrando. I, entrada. E, saída. Anote isso. Então, isso é importante para vocês, conceitos, para vocês entenderem esses contextos. Primeiro, o que causa movimentação de pessoas ou movimentos migratórios? Pode ser religioso, pode ser natural, pode ser cultural, pode ser político-ideológico, pode ser também de guerras. Isso aí são os fatores que causam a movimentação de pessoas. Mas o que verifica ao longo da história é que também os fatores econômicos também causam movimentos migratórios humanos. E é a principal causa. A principal causa dos movimentos migratórios humanos, fatores econômicos. Ou seja, as pessoas migram para quererem melhor qualidade de vida, relação também a questão financeira, enfim, melhorar de vida. É porque nessas questões de guerras e político-ideológicas, culturais, é muito mais local, né? Mais local. Então, o econômico também. O econômico vai estar em todo lugar. Em todo o planeta. Na classificação dos movimentos migratórios, falamos sobre o que é movimento migratório voluntário, movimento migratório forçado e movimento migratório controlado. Tá? Voluntário é você, Carlinhos. Eu quero ir para os Estados Unidos. Isso. Por minha vontade. Isso, você tá buiado, né? Tá cheio da grana, tá buiado, como é que é? Tá buiado. Tá buiado, maravilha. Aí ele quer ir lá para os Estados Unidos, aí ele vai de uma forma voluntária. Tá cheio da grana e aí chegou lá e viveu, está de boa. Mas tem a forma forçada, que é uma das mais tristes, ok? Que pode ser por causa de um desastre natural, como um terremoto, um maremoto, tsunami. Pode ser também uma questão de ideologia política, pode ser uma questão de guerra, pode ser uma questão religiosa, ok?
E a controlada, quando você pensar em controlada, lembre-se que quem faz esse controle é o Estado. O Estado controla quem entra e quem pode estar. E quem entrar de forma ilegal, devolve para o país de origem, ok? Quem faz muito esse controle, que a gente fez quando está vendo na televisão, é os Estados Unidos, ali na fronteira com o México. Não é isso, Carlinhos? Perfeito, perfeito. Continuando, tipos de refugiados. A palavra refugiado quer dizer que a pessoa está saindo de uma condição que pode ser uma condição de perseguição política, né, pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, a discriminação racial, social ou religiosa e até os refugiados ambientais, entre muitos outros tipos, certo? Nessa questão dos movimentos migratórios na região do território brasileiro, nós falamos o seguinte: ao contrário de outros países, os movimentos migratórios não se dão por conta de guerras. Estamos falando de Brasil, tá? Mas em quase toda a sua totalidade, por aspectos econômicos e por causas naturais, como as secas que assolam a região, e a gente exemplificou a migração nordestina para o centro-sul do Brasil. Econômico, também a questão ambiental, a seca levou muitas pessoas para essa região, o centro-sul, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. O êxodo rural no território brasileiro teve seu ápice no ano ou na década de 60 e 70, com a intensa industrialização, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que ofereciam empregos em muitas indústrias. E também a construção de Brasília, olha só, que também colaborou para os candangos. Lembra dos candangos, Jorginho? Os candangos, pessoas que migraram para o centro, a parte central, ao centro político-administrativo brasileiro. Eram os trabalhadores, né, que iam em direção a Brasília para ajudar a construção de Brasília, os operários, vindo principalmente também do Nordeste. Perfeito. Falamos da migração pendular, que caracteriza o movimento da população periférica para o centro da cidade, certo? E é isso aí, são alguns tipos de migração interna. Falamos da transumância, que é um movimento migratório que ocorre em determinadas épocas do ano, principalmente em épocas de colheita ou plantio, é a transumância, também chamada de sazonal, e você também tem a questão dos principais movimentos migratórios no território brasileiro, observe aí no mapa, tá? Onde ocorreu para o Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Centro-Oeste, do Nordeste para o Norte, então isso aí formas de migração. Vamos ver a questão 2. São pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a conflitos armados e desastres naturais. O enunciado se refere a quê? Imigrantes sazonais, perseguidos políticos, assentados, ele vai lembrar, estamos falando de refugiados, né? E movimentos pendulares. Claro que nós estamos falando dos refugiados, letra D. Aula 19.1, falamos da questão de problemas de imigração, xenofobia e a questão dos refugiados e fuga de cérebros, tá? As migrações internacionais são principalmente para países ricos e industrializados, tá? Como o caso dos Estados Unidos. A xenofobia, o preconceito contra a raça, contra a religião, isso ocorre até mesmo em países desenvolvidos, ok? E a xenofobia é uma forma de preconceito que caracteriza a aversão e discriminação a pessoas, raças, culturas, crenças e grupos, ok, galera? A fuga de cérebros, pessoas gabaritadas que possuem uma excelente qualificação e que muitos países desenvolvidos contratam essas pessoas para trabalhar, deixando mão de obra qualificada o país de origem. Os Estados Unidos são os grandes captadores dos cérebros, mesmo tendo um grande número já deles em seu território, ou seja, eles ficam com os melhores profissionais do mundo. Perfeito. Questão 3. Do mundo globalizado, um tipo de migração internacional em evidência é a chamada fuga de cérebros. Esse tipo de migração consiste em deslocamentos de quê? Claro que o aluno vai lembrar que nós falamos de pessoas especializadas para aplicar os seus conhecimentos em outros países. Certo? Então, resolvemos as questões.
Certo? Beleza? Então, Jorginho, e aí, o que você fala? Vamos fazer uma prova de boa, tranquilão, suave na nave. Beleza? Beleza. Boa prova. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.